Interditar uma parte da penitenciária de psiquiatria forense aqui de João Pessoa, uma notícia extremamente grave. E para onde vão essas pessoas? A Glaucinha Araújo, ela está ao vivo com a gente para explicar e responder essa pergunta. Não entra mais ninguém? E como é que fica agora, Glaucinha? Diz aí, minha filha. Olha, João, não entra mais ninguém desde a quarta-feira, porque essa interdição parcial, ela garante isso. A gente está ao vivo aqui, exatamente na penitenciária de psiquiatria forense, que já funciona nesse espaço há 81 anos. Hoje existem 101 internos aqui. Eles estão porque não podem conviver em sociedade, por isso esse assunto, ele divide muitas opiniões. A gente veio conversar com duas pessoas importantes nesse caso, que é o Rogério Gominho, que ele é o diretor policial penal, que a gente já começa falando com ele, porque quero saber qual o perfil das pessoas que estão aí e que podem ganhar liberdade a qualquer momento. Bom dia. Bom dia. Bom, o perfil dos nossos internos constitui-se basicamente daquelas pessoas que já são sentenciadas à medida de segurança, atualmente, de internamento, aqueles que vêm, ou melhor dizer, vinham das audiências de custódia, que foi pairada uma dúvida a respeito da capacidade mental, vêm para cá para ser submetida à perícia, e também aqueles que estavam recolhidos nas unidades prisionais do Estado, e que foi determinado pela Justiça o internamento para tratamento psiquiátrico. Esse é o perfil atual dos nossos internos. Quando a gente fala nesses internos, a gente entende que são pessoas que não podem conviver com a sociedade porque eles cometeram atos que eles não têm, às vezes, a consciência das consequências desses atos. A volta dessas pessoas pode provocar um risco? Olha, eu não posso afirmar isso. Para que o risco ele seja reduzido, ele precisa ser assistido, né? O intuito da psiquiatria forense, na realidade, é dar esse aporte, né, àquele interno que precise de tratamento psiquiátrico, que precise de uma assistência à sua saúde mental. E alguns dos internos que estão aqui, eles não têm mais família, ou eles praticaram os atos, os crimes dentro da família e eles ficam agora sem ser assistidos por ninguém. Nós temos alguns casos de alguns internos que já tiveram sua medida de segurança interrompida, mas que, como você falou, em virtude do ato praticado, onde a vítima estava inserida no seio familiar, esse vínculo familiar ele foi partido, né? Nosso serviço social, apesar do tratamento e do atendimento que é realizado, muitas vezes a gente não consegue restabelecer isso daí. Então, o governo do Estado, através da Secretaria do Estado da Saúde, criou uma EAP, né, que é uma equipe que vai auxiliar nesse processo doravante, para ver se consegue estabelecer esse vínculo novamente, ou pelo menos direcionar esses internos que já podem sair do Instituto para residências terapêuticas ou para a rede de atenção psicossocial espalhada pelo Estado da Paraíba. A Justiça pediu uma celeridade na análise desses processos, então pode ser que eles saiam a qualquer momento. Sim, de acordo com o ato que foi publicado, né, pelo GMF e o Tribunal de Justiça, eles estabeleceram um prazo de 120 dias para a gente revisar os prontuários médicos desses internos que estão cumprindo medida de segurança, consequentemente o envio dos laudos médicos psiquiátricos para que o judiciário possa decidir pelo desinternamento ou a transferência dele para outra unidade de saúde. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Agora a gente vai falar com o José Brasileiro, ele é vice-presidente da Associação Paraibana de Psiquiatria e secretário-geral do Departamento de Psiquiatria Forense da Associação Brasileira de Psiquiatria. E eu lhe pergunto, essas pessoas, elas têm condições de voltar para a sociedade? Então, para isso a gente tem que fazer uma avaliação pormenorizada psiquiátrica, né? É importante ressaltar que essa decisão do fechamento do Hospital de Custódia e Tratamento, ela foi feita sem a participação da sociedade psiquiátrica.
tanto a Associação Brasileira de Psiquiatria quanto o Conselho Federal de Medicina não participaram desse processo, visto que os principais atores na avaliação dessas pessoas são os médicos psiquiatras. Então, assim, a gente foi tolhido desse direito. Qual a consequência disso? A gente vai ter consequência relacionada às pessoas saírem sem ter condições de sair. E aí, eventualmente, pessoas que mataram seus pais, seus filhos, seus irmãos, podem reincidir nesses delitos. Tá? Então, já existe um estudo científico, já faz 10 anos que o professor Taborda, junto com o professor Andreoli, publicaram um estudo mostrando o aumento de portadores de transtorno mentais nos presídios. Isso vai se intensificar, é o que a gente observa e tem analisado. Além disso, a gente tem observado que se o Sistema Único de Saúde ainda não dá conta da população geral, imagine dessa população à margem da lei. Então, vai gerar muito conflito. Quem vai custodiar essas pessoas nos hospitais, nas penitenciárias? Quem vai fazer a assistência dessas pessoas? Quem vai fazer a custódia? Os exames de sanidade mental? Quem vai fazer? Qual a pessoa que vai avaliar? Qual a condição de segurança que esses psiquiatras vão ter para avaliar? Porque, levando em consideração que são pessoas perigosas, periculosas, a gente precisa de uma custódia, de alguém que faça segurança. E quem é que vai assumir essa responsabilidade? Eu, enquanto psiquiatra forense, não assumiria a responsabilidade de fazer em meu consultório um exame de um indivíduo com risco de periculosidade, porque ali eu tenho risco de vida. Tudo isso tem que ser considerado e as pessoas não estão considerando isso, né? Quem determinou isso não se preocupou em perguntar aos psiquiatras quais as consequências disso, certo? E aí a gente tem essas situações. É muito perigoso o que está sendo feito. Há um risco muito grande, né? E esse risco é a sociedade que vai arcar. E a gente, para que as pessoas entendam direito, quando essas pessoas estão aqui dentro, elas estão sendo monitoradas, a hora da medicação é a hora certa. E quando essas pessoas ganharem a liberdade, elas podem se negar a não tomar o remédio e também a não procurar ajuda médica. E isso daí pode causar um problema muito maior à sociedade. Por isso o risco da periculosidade. O Brasil é o único país do mundo que está sendo extinto os hospitais de custódia e tratamento. Mas na Itália foram fechados os hospitais psiquiátricos e foram reabertos, porque aumentou o índice de portadores de transtorno mental nos presídios italianos, porque começou a ter crimes. Há alguns anos atrás, um portador de transtorno mental cometeu crime na Praça da Paz, certo? Se essa pessoa tivesse assistida no hospital de custódia e tratamento, esse crime talvez não tivesse ocorrido, entendeu? Então, assim, é importante que se diga que a gente que está aqui, eu trabalho nesse hospital de custódia e tratamento há pelo menos 10 anos. E eu posso dizer a você, ninguém aqui é desassistido, não são pessoas abandonadas. São pessoas que recebem sua medicação. A gente tem uma equipe multiprofissional que trabalha aqui, psicólogo, assistente social, agente de segurança, policial penal, médico psiquiatra. Somos 4 médicos psiquiatras aqui. É importante que se diga isso, porque eles são abandonados da sociedade. Não são. Aqui eles são cuidados, né? Talvez não da melhor forma possível, por causa das condições que nós temos, que muitas vezes são precárias, mas é a melhor forma que a gente pode cuidá-los com o que nos é dado, né? E essas pessoas desassistidas, sem aceitar a medicação, com risco de periculosidade, com antecedentes criminais familiares, de ter matado o pai, ter matado a mãe, ter matado o companheiro ou a companheira, os filhos. E aí, o que vai acontecer com essas pessoas? Importante que se tenha consciência da responsabilidade e das consequências de tal atitude. Muito obrigada pela entrevista. Não por isso, à disposição. A Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina estão trabalhando para a gente ver como é que a gente pode fazer para reverter essa resolução do CNJ há pelo menos um ano. Tá certo. É isso, João. Por enquanto, essa é a decisão que já foi publicada no Diário da Justiça, de que nenhuma pessoa pode ser recebida aqui na penitenciária de psiquiatria forense que fica em João Pessoa. Eu volto com você. Obrigado, Glaucinha. Valeu pelas informações. Agradeço aí os nossos convidados, nossos entrevistados. A nossa produção entrou em contato com o desembargador Joás de Brito, que assinou o ato conjunto que determinou
a proibição de entrada de novos internos em penitenciária psiquiátrica de João Pessoa, mas por motivos. Qual é o nome, Anderson? Joás de Brito. Isso, mas por motivos de agenda, ele não pôde nos atender. Nós também entramos em contato com o corregedor, que também assinou o ato, o desembargador o Carlos Martins Beltrão, mas não tivemos nenhum retorno. O canal continua aberto. Se quiserem se pronunciar, o canal, o Correio Manhã está à disposição.